Irmãos, vamos ler a Bíblia num texto que está no Velho Testamento, e eu fico assim cada vez mais impressionado de como Deus faz as coisas. Nós almoçamos juntos, a família deles e eu e a Ana, e o Júnior sabia que eu iria pregar, mas em momento nenhum nós conversamos sobre o que eu iria pregar, não trocamos nenhuma ideia sobre isso. Mas quando ele orou aqui, no final, ele disse assim: pai, se alguém aqui entrou com falta de esperança, com alguém com a vida passando por um momento que nós poderíamos chamar das tempestades da vida que se abatem sobre todos nós, aquele momento que parece que o céu fica blindado e as nossas orações batem e voltam ao nosso ouvido, parece que não há reverberação da voz de Deus no nosso tímpano, parece que tudo movimenta contrário. Mais ou menos foi isso que ele disse. Ele pediu uma bênção de Deus, e aí eu estava ali pensando, falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor vai confirmando a ação do Teu Espírito. Eu quero repartir com vocês uma mensagem. Essa é a terceira vez que eu prego essa mensagem, e eu senti o desejo de repartir essa mensagem com vocês, por causa do impacto que ela sempre causa na minha vida, e o que eu vi ela fazer na vida de algumas pessoas que Deus me deu o privilégio de, assim como nós estamos, sentar juntos e abrir a palavra. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, tem o desfecho de uma história, tem a conclusão de um processo, de um desdobramento da vida de um homem, rei de Israel, chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que a Bíblia relata de uma forma assim tão esplendorosa e tão magnífica a sua vida, desde a sua chamada como um jovenzinho que cuidava do rebanho do seu pai, ao rei de Israel que tanto realizou. Mas nesse episódio em particular, no capítulo 12, eu quero que vocês, por favor, olhem comigo do versículo 12 ao 15, do versículo 15 ao 24, a Bíblia diz que Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Para você entender o que está acontecendo, uma mulher se engravidou num relacionamento ilícito. Essa mulher se chamava Batseba, esposa de um dos generais de Davi, chamado Urias, que numa trama, e eu acho que aqui abre a primeira cortina para a capacidade do coração humano, mesmo daqueles que se chamam de filhos de Deus, de realizar coisas inimagináveis, de nós perdermos. Um dia eu estava pregando na igreja que eu sou pastor, e eu disse: irmãos, se Deus tirar a vida, tirar a mão da nossa vida, nós somos capazes das piores atrocidades. E terminou o culto, uma irmã me cercou assim, e ela disse: pastor, você não deveria ter dito aquilo, nós somos pessoas transformadas. Falei: transformadas porque a mão de Deus está como que uma rédea freando o monstro que existe em nós. Se o Senhor tirar a mão de nós, queridos, nós somos capazes das maiores aberrações, e você chegar ao ponto de dizer: eu jamais imaginava que eu seria capaz disso. Esse homem, segundo o coração de Deus, ao cobiçar uma mulher que estava se banhando do lado de fora da sua casa, como alguns tinham um costume naquela época, ele, observando o terraço, ele cobiçou aquela mulher. Ele não parou no ato da cobiça, mas ele progrediu a buscar aquela mulher e a ter um relacionamento com aquela mulher. Mas ele não parou apenas no relacionamento que foi ilícito, ele tentou fazer tampar, fazer um cover-up do erro que ele tinha feito, que era dormido com aquela mulher. Quando ele descobre que aquela mulher está grávida, ele traz o marido, tenta seduzir o marido a dormir com a sua esposa. O marido, naquele ponto, é mais fiel do que o próprio Davi, porque o marido dorme na soleira da porta e diz assim: como que eu vou entrar na minha casa, ter um tempo com a minha mulher, sabendo que meus irmãos estão na batalha, na guerra, e ele dorme encolhido no canto da porta. Davi não se contenta apenas com isso, e aí ele planeja, ele cria o assassinato desse homem, porque ele coloca ele no lugar da luta mais ferrenha. Deus envia um profeta na casa de Davi, e aqui você no versículo 15, você só pega a partezinha final disso, porque Deus manda uma mensagem por intermédio do profeta que diz, contando uma história, que havia um fazendeiro, dono de muitas
propriedades de muitos animais, que podendo pegar qualquer uma das suas ovelhas e fazer um churrasco, como eu espero ainda comer uma aqui, quem tem ouvidos entenda o que o Espírito está dizendo. Alguém, ali, meu lado esquerdo, podendo fazer isso, o que é que ele faz, diz o profeta? Ele não pega uma ovelha do seu rebanho, tem um outro fazendeiro, um arrendatário, um proprietário de uma pequena gleba de terra que tinha talvez uma única ovelha. Aquele fazendeiro rico, querendo se beneficiar e beneficiar aos seus amigos, lança a mão daquela única ovelha que aquele homem tinha. Prestem atenção, se Deus não iluminar os olhos dos nossos corações, para nós percebermos essa malignidade que pulsa em nós e que somente é refreada pelo Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de julgar com precisão a maldade sem entender que ela reflete o que nós somos. Entenderam o que eu disse? Porque Davi, ao ouvir a história de Natã, ele se enfurece. Ele diz assim: como que pode alguém fazer tal coisa? E aí Natã fala assim: o que se deve fazer a um homem como esse? Pega esse homem, sei lá, deixa eu parafrasear aqui o texto, pendura esse cara, mata ele, destrói a sua família. E Natã aponta o dedo e diz assim: você é essa pessoa. Porque Davi tinha as mulheres que ele quisesse, aquela não era dele. Então esse é o texto. Deus fere a criança, versículo de número 15, que adoeceu gravemente. Davi, versículo 16, começou a buscar a Deus pela criança. Jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sob terra, uma expressão de humilhação que um rei só fazia em casos extremos, que era despir-se das vestes reais, que era se assentar sobre cinzas, que era deixar de ungir o seu cabelo com o unguento que o rei usava, com o bálsamo que ele passava. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram para Davi, para o levantar da terra, porém ele se negou, ele não quis, e ele não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? Eles disseram: está morta. Então Davi se levantou numa atitude que pasmou a todos eles, né? Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi para casa, pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E ele disse: vivendo ainda a criança, prestem atenção nos detalhes desse texto, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. O versículo 24 diz que Davi voltou para sua casa, coabitou com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Um dia eu estava na minha biblioteca, sentado no meu escritório, eu tenho uma biblioteca atrás da minha mesa, e olhando assim para os meus livros, meus olhos repousaram num livro de quando eu estudei aconselhamento cristão, de um escritor americano chamado Shattered Dreams, Sonhos que se despedaçam. E eu fiquei olhando para aquele livro e pensando nesse texto e comecei a imaginar como todos nós, eu acho que eu posso dizer sem medo de errar, todos nós, aqui nesse ambiente, quando eu preguei a primeira vez essa mensagem, se eu pregá-la daqui 10 anos em um outro lugar, eu acho que eu posso usar a mesma frase, como todos nós, sem exceção, temos na nossa história, na nossa vida, um sonho que se despedaçou, um sonho que se tornou pó, uma família que desceu pelo ralo da vida, um relacionamento que acabou, uma empresa que faliu, um filho que foi embora,
um filho que foi para o cemitério, o pai que foi precocemente, a mulher que foi abandonada pelo amor que ela toda a vida ofereceu ao seu companheiro. Alguém que lhe apunhalou pelas costas quando você esperava daquela pessoa sinceridade, fidelidade, amor, compreensão, carinho. Alguém que te virou as costas quando você mais precisou de um ombro para repousar. Alguém que negou estender para você a mão quando você estava na situação mais decadente, mais fragilizada, mais enfraquecida. E que tudo que você necessitava era de alguém que te pusesse a mão e dissesse, fique de pé. Todos nós. Eu perdi um irmão quando ele tinha 18 anos de idade, eu tinha 16. Tem 30 e poucos anos que esse acontecimento abateu a nossa família. Até hoje eu olho para minha mãe e eu vejo que o brilho dos olhos da minha mãe não voltaram. Todos nós temos um sonho, se não mais de um. E o que me preocupa às vezes é que o que os sonhos despedaçados têm feito com as pessoas, com aqueles que se dizem filhos de Deus, por algumas razões. Primeiro, porque a maioria de nós não tem um relacionamento com Deus que nos habilita no enfrentamento das dificuldades que são legítimas, e eu vou explicar o porquê do legítimo, que são normais da nossa história, porque nós preferimos escolher um Deus que isenta, que blinda, que protege de todas as coisas ruins dessa vida. Nós gostamos da ideia de dizer que servimos a um Deus que é todo-poderoso, e isso é absolutamente verdade, que é todo amoroso, e isso é absolutamente verdade, que é todo gracioso, e isso é absolutamente verdade, mas nós preferimos a crer que esse Deus que é todo-poderoso, que é todo gracioso, que é todo bondoso, criará uma redoma em torno da nossa existência, e que nada vai nos abater. E quando abate, nós temos que ter uma resposta tipo, você não crê, você não tem fé, você está, sei lá, sonegando o seu dízimo, você está vivendo em pecado, alguma coisa. Para responder a algo que não era necessário que nós jamais encontrássemos uma resposta como essa, porque a vida tem desses dissabores. Se você já percebeu aqui pela filmagem, se você olhar na minha mão, eu tenho uma descoloração da pele, eu não sei se eu chamo isso de doença, porque doença é algo que eu entendo assim, né, temos médicos aqui, mas eu não acho que é nenhuma doença, é um problema, sei lá, que eu perco a pigmentação da minha pele, é chamada de vitiligo. E um dia uma mulher, na igreja que eu sou pastor, imaginem vocês, eu pregando mensagens como essa, uma mulher chegou para mim e disse assim, pastor, eu sei por que você não fica curado do vitiligo. Eu falei, mas irmã, então me diga, porque eu estou gastando um dinheiro absurdo com os médicos, vou para tudo quanto é canto do planeta. A senhora tem a cura? Me diz. Ela apontou, irmãos, 100% que eu vou contar para vocês, como aconteceu. Ela levantou o dedo para mim e falou assim, porque o senhor não crê que Deus pode te curar. Eu falei, mas como é que eu não creio? Eu sou pastor, afinal de contas. Ela falou assim, porque se o senhor cresce o suficiente na cura, o senhor seria curado. Aí naquele momento eu disse para ela, irmã, a senhora não quer que eu tenha fé em Deus, a senhora quer que eu tenha fé na minha fé, que pelo exercício esforçado meu de crer na minha fé, isso vai processar em mim uma cura. Então nós temos, irmãos, na maioria das vezes, nós formamos para nós um Deus que é muito diferente do que as Escrituras Sagradas ensinam. E o que me preocupa, como eu compartilhei hoje de manhã, é que às vezes nós criamos comunidades de irmãos que não põem o pé no chão. E quando os ventos da vida batem, quando as dificuldades chegam, e elas chegam para todos nós. Nós não temos subsídios para enfrentá-las com saúde emocional e com um posicionamento bíblico. Porque vejam, o Senhor não nos prometeu isenção, o Senhor nos prometeu a presença dEle. O Senhor não nos prometeu um vale sem sombras. Pelo contrário, Ele disse que quando passássemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. O que Deus nos promete não é uma redoma de vidro, é que Ele seria o companheiro no momento da dor, aquele que nos carregaria no momento da fragilidade, o ombro a quem nós podemos chorar, e quando a sua mão, por sua única e soberana vontade, resolver agir em prol da nossa vida, realizar aquilo que nós chamamos de milagres,
que é uma intervenção sobrenatural de Deus na história e no curso da minha vida, da nossa vida. Vocês estão me entendendo, queridos? Só que o que acontece? Como os sonhos se despedaçam para todos, eu vejo o que esses sonhos despedaçados fazem na vida das pessoas. Por exemplo, a mesma mãe que perdeu um filho se torna uma mulher amarga, depressiva, isolada da vida, com uma morte quase que antecipada. Uma outra que perdeu o filho, junta os cacos da sua dor e forma um mosaico para ajudar outras que também sofrem. Entendem o que eu estou dizendo? Alguém que sofre uma traição, escolhe nunca mais confiar em alguém. Se torna uma pessoa isolada, desconfiada, e que ainda diz a todos os que passam pelo seu caminho: maldito o homem que confia no homem. Descontextualizando o versículo, porque o versículo não está dizendo que nós não devemos confiar nos outros. O versículo está dizendo que maldito é o homem que confia no homem e põe no braço mortal o seu sustento, ou seja, substitui a soberania de Deus por algo que não tem sustentabilidade ao longo do tempo. Mas uma outra pessoa que é traída, sabe o que faz? Junta a sua dor e resolve confiar novamente. Pessoas que perdem o amor e dizem o seguinte: eu nunca mais amo ninguém. Outras perdem o amor e dizem: eu quero amar com mais intensidade, porque amar é sofrer. Quem ama que não sofre? Aliás, se você perguntasse a um poeta, ele diria que quem diz que amou e nunca sofreu, na verdade nunca conheceu o amor. Amar é sofrer em silêncio, porque você ama quando está perto, você ama quando está longe. Eu levei o meu filho, aquele rapazão daquele jeito, para morar lá em Buenos Aires. Irmãos, eu voltei chorando de Buenos Aires a Atlanta, nos Estados Unidos. Eu chorava tanto que o pessoal... E eu contei aqui ontem para os jovens que tem um pessoal que tenta ser simpático à sua dor, não tenta ser simpático com aquilo que você não viveu, você não sabe. Estou eu lá chorando, chegou uma mulher do avião, e antigamente a gente tinha as aeromoças, lembra, no avião? Hoje nós temos as aerovelhas. Repara para você ver. Repara. Quando você voar, você repara para você ver. Chegou uma dessas para mim, e eu estava com a cara inchada, eu olhava para a tela da televisãozinha e chorava, aquele negócio. Muito próximo aos meus filhos, e ela disse assim: mas o senhor está bem? Eu falei: estou. Então por que o senhor está chorando? Parece que eu disse para ela: não é de sua conta, né? Mas... Aí, iniciei um diálogo, falei: eu deixei meu filho lá em Buenos Aires, e muita saudade. Ela virou para mim e falou assim: que idade tem seu filho? Eu falei: 20 anos. Aí ela virou para mim e falou assim: really? 20 anos? Eu mesmo? 20 anos? Falei: por quê? Ela falou: já é um homem. Falei: dona, a senhora tem um? Não. A senhora sabe o que é separar-se de um? Não. Então não dá palpite da minha dor. Não dá palpite da minha dor, você não sabe o que eu estou sentindo. Não é verdade? Não tem como amar e não sofrer só se você não ama. Se você ama, você sofre pela distância, você sofre por querer amar corretamente e errar, você sofre, enfim, por tantas dores. Então, quando os sonhos se despedaçam, alguns se amarguram, se amiúdam, alguns se trancam num porão existencial e morrem uma morte homeopática, doses homeopáticas, enquanto outros se agigantam, enquanto outros transformam o terreno da dor num belo jardim. E aí a pergunta é: o que faz isso? Então eu queria agora convergir a minha reflexão com vocês em pelo menos 6 pontos assim. 3 para nós entendermos por que os sonhos se despedaçam. E 3 para nós entendermos o que fazer, como reagir quando isso acontecer. E eu vou te dar um conselho, sem nenhuma vaidade. Se você puder, guarde essa mensagem, porque um dia você vai precisar dos conceitos dela. Não bate aí no banco e nem nada, porque para começar ele não é de madeira, né? Mas isso nem é coisa de crente também. Pastor, que é isso? Você está aqui para pregoar um negócio ruim para a minha vida? Não, irmãos. Eu queria poder dizer para vocês que nessa audiência nossa, ninguém nunca mais vai chorar. Eu queria poder dizer isso para vocês, sinceramente. Eu queria poder olhar você nos olhos e dizer: a sua vida será lisa. Seus relacionamentos serão justos, sinceros, honestos. As suas finanças vão caminhar de vento em popa, a sua saúde será sempre equilibrada. Mas eu seria falso e hipócrita comigo mesmo.
E eu estaria tentando enganar você, porque não será assim. Que Deus nos conceda dias de graça, de prazer e de alegria. Mas haverá dias em que nós vamos pensar assim: por que eu? E aí aqueles mais quentes dizem assim: por que não o ímpio do outro lado da rua? Como se nós tivéssemos que ser totalmente protegidos de tudo. Mas 3 razões, olhando para esse texto, por que os nossos sonhos se despedaçam. Primeiro deles, e não necessariamente na ordem de importância, mas os nossos sonhos se despedaçam por causa do nosso pecado. Não é fatalismo, queridos, não, absolutamente. E nem tampouco é essa lei kármica que pregam dizendo que você é que fez, é que você paga, ou porque numa outra reencarnação você fez tal coisa. Não, é simplesmente pela compreensão de relacionamento. Nossas atitudes têm consequências. E é por isso que eu digo a homens: cuidado. Cuidado quando seus olhos se enamoram demais de alguém. Cuidado quando a sua mente contempla e abraça. Cuidado quando você permite algumas coisas, tem desdobramentos. E é por isso que quando às vezes as coisas se desfazem na nossa vida, vem aquele choro incontido em que as pessoas não entendem que se elas tivessem parado um pouquinho antes, dito não ou dito sim, deixado de fazer ou feito diferente, nossos sonhos se desfazem por causa do nosso pecado. Davi cometeu um grave pecado. Ele cobiçou uma mulher que não era dele, ele planejou o assassinato de um homem, ele tentou burlar tudo que estava acontecendo, e Deus, que não se faz de cego para os nossos erros. Você pode até dizer: pastor, mas vocês não pregam um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que dá segundas chances, um Deus que estende a mão? Claro, se eu pudesse resumir a Bíblia para você em palavras, uma das palavras que eu usaria seria exatamente esperança, como eu preguei para os jovens ontem. O Deus da Bíblia é o Deus que diz: levanta, recomeça, vai de novo, faz. Mas o Deus da Bíblia não é o Deus que isenta os desdobramentos das nossas ações. Entende o que eu estou dizendo? Eu, quando na minha juventude, eu não sei muito como que eu categorizo isso. Eu não acho que eu fui nenhum jovem, sei lá, ruim demais, mas também não fui nenhum santo. Mais ou menos aí no meio. Eu acho que eu estava no purgatório existencial. E irmãos, quando eu me tornei pastor, na espera dos meus documentos dos Estados Unidos, havia uma lei nos Estados Unidos que eu tinha que regressar ao Brasil e para que os nossos documentos se processassem e esperar lá um tempo. Ana e eu queríamos realmente voltar, a Ana não, somente eu, voltar ao Brasil e aproveitarmos para esperar os nossos documentos. E eu fui, a convite de uma igreja, a igreja que eu me converti, trabalhar, ajudando como pastor. Sabe o que aconteceu? Vocês vão dar risada. Mais da metade da igreja saiu e foi embora, quando eu cheguei. Porque eu disse: esse aí que vai ser o pastor? Entendem o que eu estou dizendo? Eu não tinha credibilidade sequer para pastorear no meio daquelas pessoas que me viram fazer o que eu fiz. Então o nosso sonho às vezes se despedaça e você grita para Deus: por que, Senhor? E Deus pode muito bem te dizer: porque você foi naquele encontro, porque você deu aquele telefonema, porque você aceitou aquele dinheiro, porque você fez vistas grossas para aquilo que não deveria, porque você se sujeitou àquela situação. Então sonhos se despedaçam por causa do pecado, porque embora a maioria das pessoas na igreja hoje não gostem de ouvir sobre isso, o pecado tem consequências horríveis na nossa vida. Horríveis. Pastores perdem o seu ministério, famílias são dilaceradas, filhos choram a dor da traição de um cônjuge, famílias perdem tudo o que têm por causa do investimento financeiro errado, atos, ações, atitudes pecaminosas têm desdobramentos. Segunda razão por qual os sonhos se despedaçam: pela mão do próprio Deus. Uma vez eu estava escrevendo um artigo e me veio uma coisa no coração que eu escrevi, e de vez em quando eu me lembro disso. Quando eu estava pensando na Corrie ten Boom, uma escritora que viveu os horrores do Holocausto, e ela contou uma história que eu achei muito interessante.
quando ela foi entrevistada por alguém, a pessoa disse assim: sendo você do povo de Deus, como é que você alimentava a sua alma no período do campo de concentração? E ela respondeu o seguinte: quando você está em um trem, e esse trem entra por um túnel e fica tudo escuro, o que é que você faz? Você pula da janela do trem? O que você faz? Antes do repórter responder, ela concluiu: você fica quieta no seu lugar, sabendo que lá na frente tem um maquinista, tem um condutor, que sabe o que está fazendo. Naquele momento veio uma inspiração de Deus ao meu coração de escrever uma frase: Deus tem informações que nós não temos. Agora você precisa crer nisso, porque parece que quando um sonho da nossa vida se desfaz, você quer provar para Deus que o melhor teria sido se nada daquilo tivesse acontecido. Deus tem informações que eu e você não temos. E às vezes, assim como nós fazemos com um filho nosso, Deus faz conosco. Ele nos tira algo, Ele desfaz algo, em primeiro lugar porque Ele é Senhor, queridos. E a sua soberania deve ser o elemento mais respeitado da conduta cristã. Mas porque Deus às vezes tira de nós aquilo que nós achamos que é bom, mas que o final é dor e destruição. Sonhos se desfazem pela mão de Deus. Asaf, um companheiro nosso, Salmo 73, escrito no momento em que Asaf estava com essa indagação no coração, ele disse: Senhor, em vão me foi manter puro o meu coração e limpo as minhas mãos, porque o ímpio prospera enquanto eu sofro. E se você lê o Salmo, ele diz assim: parece que eles nem engordam, parece que eles não têm problema, parece que tudo que eles fazem, a vida deles é tão prazerosa, que eles vão engordando, que era um sentido na literatura hebraica de prazer. Eles não têm lutas enquanto a gente sofre. E aí, ele estava dizendo da vida dele, que parecia que a vida dele não ia a lugar nenhum. Sonhos que se despedaçam pela mão de Deus. Aí, ele diz assim: até que entrei no santuário do Deus Altíssimo e atinei para o fim deles. Eu estava embrutecido e os meus olhos não reconheciam. Sonhos se desfazem, sim, pelas mãos de Deus. Terceiro, sonhos se desfazem por uma razão muito óbvia. Esse mundo jaz no maligno. O justo sofre aqui. O justo sofre. Não chove só na lavoura do justo e a lavoura do ímpio seca no período de escassez de chuva. Não. Aliás, se nós lêssemos a Bíblia com esse olhar, faria muito bem a nossa alma, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que o sol se levanta sobre bons e maus e a chuva desce sobre justos e injustos. Esse mundo jaz no maligno, há uma sociedade predisposta a funcionar sem os conceitos do reino, e é por isso que, se a nossa comunidade quiser ser uma comunidade cristã autêntica, nós precisamos fazer com que as pessoas ao nosso redor experimentem na maior densidade possível os conceitos do reino vindouro agora. De paz, de justiça, de amor, de bondade. Esse mundo é mau. O trabalhador honesto perde o seu dinheiro, enquanto o trapaceiro fica rico. A mulher adúltera toma o marido da mulher que é justa. A empresa do homem que é dizimista fale. Não, mas me prometeram que se eu desse eu teria. Eu não sei quem te prometeu, mas não é o que a Bíblia promete. Ponto final. Existem homens idôneos, justos, honestos, que amam a Deus, que dão seus dízimos e ofertas, e a sua empresa um dia fecha. É realidade. Este mundo não é correto. Este mundo jaz no maligno. Há um dia, e aqui, queridos, se vocês me permitem fazer um parênteses, fugir um pouquinho aqui só da minha linha de pensamento, é por isso que, se a comunidade cristã não quiser ser somente mais um ajuntamento de pessoas que parecem não ter o que fazer em um determinado dia da semana e que se reúnem num lugar para cantar, orar e ouvir alguém, para terem as suas consciências cauterizadas para esse mundo que está lá fora, se nós quisermos ser mais do que isso, se nós quisermos ser comunidade do reino, se nós quisermos ser expressão da graça e do amor de Deus, nós precisamos entender que tem um mundo ali fora que precisa de redenção, e Deus nos criou para que a graça dele seja percebida na vida das pessoas. O céu começa agora, como eu disse hoje de manhã. Onde se reúne uma comunidade cristã, ali precisa ter cheiro de céu, precisa ter gosto de céu,
precisa ter abraço de céu, precisa ter justiça celestial. Então, o mundo jaz no maligno. Há um dia, o dia do Senhor, em que isto acabará. Mas isso não acabará para começar, e é outra perda muito forte nas comunidades cristãs hoje, que parece que nós estamos esperando o dia do Senhor para que acabe toda a injustiça e comece o reino de paz, amor, justiça, bondade, etc. Sim, isso vai acontecer lá, mas nós não podemos chegar lá tendo esse momento como totalmente estranho para nós, porque nós já gozamos e usamos da nossa vida para que estas coisas do porvir comecem a ser normais para nós. Entende o que eu estou dizendo? Abre o seu coração e deixa Jesus falar a você um pouquinho, para além das minhas palavras. Então os nossos sonhos se desfazem por isso, porque esse mundo também não é correto. E o que fazer quando esses sonhos se despedaçam? 3 princípios para você guardar aí no seu coração, que você poderia, e no final eu vou te ajudar até fazer só de uma forma pedagógica, um trocadilho para você não se esquecer disso. Em primeiro lugar, faça o que estiver ao seu alcance. O casamento está mal, busque ajuda. Ore, sim, busque ajuda. Mas vai sentar-se com a sua esposa, olhe nos olhos dela, reafirme o seu amor, o seu companheirismo, o seu compromisso. Seus filhos estão rebeldes, senta com eles, derrama amor nesses meninos. Você tem um relacionamento que está descendo pelo ralo da vida, vá ter com essa pessoa. Não vá conversar apenas num processo de disciplina. Não vá conversar porque o amor precisa vencer. Faça o que estiver ao seu alcance. Você quer se formar para alguma coisa e não consegue, lute, esforce, estude na madrugada, peça ajuda a amigos. Você quer começar um empreendimento, busque ajuda, faça o que estiver ao seu alcance. Quando os seus sonhos parecem estar despedaçados, arregace as mangas e lute. E lute com todas as suas forças, não desista. Se a sua vida cristã está fragilizada, busque ajuda. Converse com as pessoas, ache um mentor. Ore a Deus, faça jejum, leia a palavra, tenha momentos de reflexão e de meditação, e tudo o que você puder fazer, faça. Segundo conselho, quando os seus sonhos se despedaçarem, aceite, e eu sei que nós devemos ter muitos psicólogos aqui, pela formatação dessa igreja, alguns eu sei, aceite aquilo que não pode ser mudado. Ô irmãos, como eu gostaria de poder voltar atrás, dar um abraço no pai que eu perdi com 12, 13 anos de idade. Como eu gostaria. Às vezes eu sonho com meu pai e eu acordo com lágrimas nos olhos. Como eu gostaria de poder não ter feito algumas coisas que eu fiz, por exemplo. Como eu gostaria de não ter ferido a Ana em algumas palavras e momentos do nosso relacionamento, como eu gostaria. Como eu gostaria de ter sido mais cauteloso com as palavras que eu usei em um lugar. Como eu gostaria de não ter feito alguns investimentos que eu fiz, mas estão feitos. Entendem o que eu estou dizendo? A negação de que foi. Eu não quero ser o portador de má notícia, mas talvez aquele homem que saiu e fechou a porta te dizendo adeus, não voltará. Talvez essa doença, que é alguém que você ama tanto, e você vê ser carcomido por aquela enfermidade dia a dia, talvez ela vai ceifar essa vida. Aquele dinheiro que você perdeu, foi-se. E você negar a aceitar isso, e sem querer entrar num terreno que não me pertence, vai desencadear diversas doenças emocionais. E fazer com que você viva alienado da sua realidade. O sonho se desfez. Por pior que isso seja, por mais doloroso que seja, por mais que fira a minha alma, o sonho se desfez. Você é capaz de entender isso? Olha para o texto. Davi fez o que pôde pelo menino enfermo, foi para o jejum, tirou as roupas reais, se humilhou, achando que pela humilhação talvez Deus olhasse para ele, se prostrou, fez o que pôde. Quando chegaram e disseram para ele, o menino está morto, a criança morreu, ele se levantou. Parece que se nós estivéssemos lá assistindo essa cena, nós diríamos,
O Davi pirou. Davi enlouqueceu, ele entrou num surto. Porque parece que ele está negando a realidade. Não, ele estava aceitando. Olha a frase dele. Quando ele toma banho, troca de roupa, pede pão para comer, que eles trazem o pão para ele. Eles ficam embasbacados e dizem, quando a criança estava doente, você não comia, e agora que ela morreu, você vai comer. Ele disse, foi-se. Foi-se, eu vou a ela, um dia ela não virá a mim. Então, me ouça com muito carinho, por mais que a sua dor seja intensa, existem sonhos que foram, que viraram pó, que se desintegraram, e que tentar alimentar uma utopia de que vai ser real, é simplesmente postergar a sua dor e dar a você um padrão, um momento de existência que não é sequer sano, que não é bom para você. Aceite aquilo que não pode ser mudado. Aliás, há uma oração que atribuem a diversos pais da espiritualidade, e é esta oração que, se você quiser guardar aí no seu coração, eu acho que pode te ajudar. É uma prece muito antiga que diz que uma pessoa orou dizendo o seguinte: Senhor, dá-me forças para enfrentar todas as coisas que eu preciso mudar na minha vida. Dá-me coragem para aceitar as que eu não posso mudar. E dá-me discernimento para saber a diferença entre uma e outra. Porque às vezes, me permitam usar isso, às vezes nós nos concentramos tanto naquilo que não pode ser mudado, que acabamos de destruir aquilo que poderia ser mudado. É a mãe que perde um filho, o pai que perde um filho e que tem outro, e que se amargura tanto que adoece quem está perto. É o cônjuge que, por causa de uma relação qualquer, se torna uma pessoa tão amarga que destrói algo que poderia. Existem coisas que nós precisamos simplesmente aceitar. E dizer, Deus, o Senhor sabe, eu não entendo. Como pastor, uma das coisas que mais me entristece é quando eu preciso oficializar num velório de uma criança, e a mãe chega para mim e me olha e diz, pastor, por quê? E vocês sabem o que eu tenho para dizer para ela? Eu não sei. O que eu vou dizer? Que há um Deus que descobriu que aos 16 anos de idade esse menino seria um traficante, por isso matou ele. Agora a mãe vai dizer para mim, sério? O que eu tenho para dizer para aquela mãe? Olha, como a senhora, a única coisa que eu sei dizer é que não era para ser assim. Não é esse o projeto de Deus. Mas infelizmente aconteceu, e o que eu posso oferecer é o meu abraço, é o meu choro, é a minha dor, juntamente com a senhora e a sua família, é o meu companheirismo, é a minha oração para que um bálsamo desça do céu, e de uma forma que ninguém sabe explicar, cure essa dor, que nem eu sei o que a senhora está passando. Então você lute quando os seus sonhos parecem se despedaçar, você aceite aquilo que não possa ser mudado, e por último, presta bem atenção nisso. Eu acho a Bíblia fantástica, porque se ela não tivesse acabado esse texto com os detalhes que acabou, irmãos, eu acho que nós sairíamos daqui desse ambiente assim, todo mundo precisando de terapia. Mas veja o que acontece. Davi toma banho, come, diz o texto que ele volta para casa. Ele deita-se com a sua mulher, ela engravida e nasce uma criança. Ora, bacana demais. Só que não nasceu só uma criança. Sabe o que nasceu? Nasceu a criança que se tornaria o homem mais sábio que pisou na face da terra, com exceção do Senhor Jesus Cristo. Então o que eu queria repartir com você? Que às vezes está muito desgastado, mas por favor, ouça isso com carinho. Creia que nessa terra árida, que nesses olhos que não param de lacrimejar, que nesse coração que aperta a cada manhã, que você diz, Senhor, eu não sei de onde vem tamanha dor. Creia que por causa de um sonho que foi destruído, você não está aniquilando a possibilidade de outros. Você me entendeu? Você pode dizer amém para mim?
nessa mesma terra pode nascer algo bonito. Nesse mesmo coração de dor pode ter alívio. Nesses mesmos olhos que lacrimejam tanto, pode ter brilho de vida. Nessa mesma mão que está tão marcada pela história da vida, ela pode agora ter carinho e doçura. É exatamente isso. Creia que porque um sonho foi despedaçado, não significa que outros não possam se concretizar. Então olha para diante. É o apóstolo Paulo que diz, se eu olhar para a contabilidade da minha vida, tem muita coisa ruim, tem muita coisa errada, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me destas que para trás ficam, e o esquecer ali não tem nada a ver com um processo que às vezes nós ensinamos, teria que ser então amnésia, não quer dizer que ele teve um branco na sua mente, isso aí, se há algum médico dessa área aqui, sabe que tem que ter alguma coisa que aconteça de forma fisiológica para a pessoa se esquecer dos atos, ele escolhe deixar para trás e olha para diante. Ele olha para o que pode ser. Como pastor, eu encontro pessoas que me dizem, eu fui traído por um pastor. Eu encontro meninas que dizem, eu fui abusada sexualmente pelo meu pastor, pelo homem que eu atribuí a ele a figura de Deus, para o homem que eu achava que era um símbolo de santidade. E agora eu digo para ela, olha para frente, porque você pode encontrar alguém que não seja como este. Não é porque esse sonho foi desfigurado, não é porque esse sonho foi destruído, que você agora tem que se tornar uma pessoa sem a capacidade de crer na bondade do ser humano, que a manifestação da imagem de Deus em alguém possa ser real. Não é porque você não foi amada, que você não possa sonhar com ser amada, e querida, e acolhida, e respeitada. Não é porque você, homem, foi traído, que você não possa sonhar com relacionamentos que sejam honestos. Entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Não nasceu somente uma criança, nasceu uma criança, que foi, me permita usar a mais especial criança, no lugar de tamanha dor, de tamanha tristeza, no lugar onde um sonho que foi despedaçado. Então eu conheço bem pouco vocês, mas eu quero me apegar aqui na palavra da oração do Júnior. Eu acho que o Espírito de Deus se antecipou falando com ele. Deve ter alguém aqui essa noite que precisa de recomeçar. Deve ter alguém aqui essa noite que precisa de um abraço apenas. Deve ter alguém aqui essa noite que precisa de entender que esse sonho acabou, mas que outro pode começar. E eu gosto muito de poesias, e é uma poesia que me encanta muito, eu até li ontem para os adolescentes aqui, eu queria repetir e ler para vocês. Ela se chama É Hora de Recomeçar. Na verdade, eu tenho dúvidas de quem é o autor dessa poesia, mas ela é muito linda e diz o seguinte: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e incerto e você duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar e não houver caminho e nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço lhe faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando faltar a esperança e as dificuldades decidirem lhe açoitar, se tudo que for real for difícil de aceitar, é como o sonho que se despedaçou, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. É preciso ter um final para poder recomeçar, é preciso cair para poder se levantar. Portanto, querido, hoje, se for possível, hoje, remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, recomece, se refaça, se lembre do que é bom, reconstrua cada sonho, redescubra um dom. E se um dia lá na frente a vida der ré, recupere sua fé e recomece tudo novamente. Quem sabe hoje Deus pode restaurar aí esse sonho na sua vida.
Quem sabe hoje a mão do Todo-Poderoso pode descer sobre a sua história. E às vezes a dor é tanta que você diz, você não tem noção do que eu estou sentindo. E eu realmente não tenho. Não tenho por não ter ciência e não tenho talvez por nunca ter passado o que você está passando. Verdade. Mas uma coisa eu sei, tem um que sabe. E é com ele que eu espero que você trate nesse momento. Grite se preciso for. Chore as lágrimas que estiverem estancadas. Diga para ele que você não entende. Deus não se ofende com você simplesmente dizer, eu não sei. Mas se entregue a ele, ele ama você. Ele ama você. Se tem alguém aqui assim hoje à noite, quem sabe nós poderíamos exercitar aquilo que é mais puro entre uma comunidade de irmãos, que é a solidariedade, é a empatia, de dizer, você não está sozinho, nós estamos juntos nisso. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você está em cima, você pode ficar de pé, para a gente poder partilhar desse momento. Não é que tem nenhuma magia em você vir à frente, é apenas para dizer o seguinte, tem alguém que se importa com você e que, embora não esteja no seu sapato para saber da sua dor, da sua angústia, pode e quer estender a mão de amor, de companheirismo para você. Você pode se levantar e vir à frente. E eu quero pedir os outros para estarem orando, porque às vezes nós roçamos os ombros numa pessoa na igreja, mas nós não temos a menor ideia do que passa no coração dele ou dela. Nós não temos a menor ideia da dor, da angústia, do sofrimento. Eu queria pedir o Júnior, vem cá, querido, já que foi a sua inspiração da oração que moveu isso, pedir a Deus um bálsamo, pedir a Deus um recomeço, uma restauração, sonhos que se renovam sobre a vida de vocês. Coloque as duas mãos sobre o seu coração, você que está aqui à frente, você que está no seu lugar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar juntos, vamos orar juntos. Deus, mais do que ninguém, conhece a profundidade das dores, conhece a profundidade das crises, conhece o tamanho da adversidade. E você que está aqui à frente, derrame o seu coração diante do Senhor, derrame as suas lágrimas. Essa é uma noite que Ele diz a você, vem filho, vem filha, eu estava te esperando, eu conheço as suas lágrimas, eu tenho visto as suas lágrimas lá no escuro do seu quarto, lá na solidão da sua casa, do seu trabalho, lá no seu lugar secreto. Eu tenho visto e nessa noite eu recolho suas lágrimas como pérolas, recolho as suas lágrimas e derramo bálsamo sobre a sua cabeça. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite por aqueles que aqui estão à frente. Pai, recolhe essas lágrimas que aqui estão. Oh Pai, derrama o teu bálsamo, bálsamo que cura, bálsamo que alivia, bálsamo que restaura, que traz a vida novamente, que renova a esperança, que faz surgir esperança onde não havia mais esperança, que faz surgir vida onde a morte queria se impor. Oh Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, e que eles possam, Pai, ouvir a Tua voz nessa noite, a voz que diz tantas vezes nas Escrituras, eu estou contigo. Oh Pai, sopra a Tua voz através do Teu Espírito nessa noite, para que eles entendam no profundo da alma, que ainda que eles andem pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é com eles, o Senhor é presente, o Senhor é escudo, o Senhor é rocha, o Senhor é fortaleza. Oh Pai, se faz presente na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite e a partir dela, Pai. Nós oramos para que eles em Ti encontrem refúgio. Nós oramos para que em Ti eles encontrem paz. Nós oramos para que em Ti eles encontrem ânimo para enfrentar a adversidade. Nós oramos para que em Ti eles encontrem luz para enxergar em meio à escuridão. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Para de se debater, de lutar, de se esforçar. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. E Ele tudo fará. O Senhor é contigo. Aliás, você estava pregando, Manuel. Estava pensando ali no meu espaço. Eu também passei muitas dores, passo nessa vida. Mas estava me lembrando que a promessa mais frequente em todas as Escrituras, que permeia as Escrituras, é: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Se nada daquilo que o pastor Manuel disse de forma tão preciosa, tão rica, tão inspirada nessa noite, ficou no seu coração, de tudo, saia daqui com a convicção de que, ainda que você não entenda, de que ainda que você esteja perplexo, perplexa, de que ainda que você se sinta tantas vezes paralisada, impotente, o Senhor é contigo.